A reconstrução da banda implicou mais mudanças e aumentou a pressão no nosso dia a dia. O Alexandre achou que estava na hora de cuidar das coisas mais de perto. Rompeu com o empresário e resolveu abrir um escritório próprio para cuidar de tudo que se relacionava a ele e ao Charlie Brown Jr. O nome era Matriz. Para ajudá-lo nessa nova empreitada, ele convidou a minha irmã mais velha, Kátia, para ser seu braço direito, tomar conta da administração e da parte financeira. Ela, que na época ainda vivia em Portugal, aceitou o convite e se mudou para Santos, para vender os shows e atender os contratantes. Ele convidou a Samanta de Jesus, santista já experiente no show business, e a minha irmã Mariela assumiu a assessoria de imprensa. Também fazia parte da equipe a Bruna Justus, como assistente da Kátia. Tudo continuaria passando pelo crivo do Alexandre, que conseguiria ter mais gerência sobre a própria carreira. Nos tornamos responsáveis não só pela banda e pelo Chorão Skate Park, mas por toda a estrutura que os envolvia, os funcionários e toda a equipe que trabalhava com a banda na estrada, como produtor, técnicos e holds. Se por um lado era mais fácil estar no controle do caminho que a banda iria tomar, por outro começava a aprender que ser independente incluía uma série de dificuldades. Os custos eram altos e a responsabilidade muito grande. O Ale não tinha medo de encarar novos desafios e assumiu esse papel. Nossa casa se tornou uma extensão disso tudo e fica cada vez mais complicado separar as coisas. Apesar de a Matriz ter uma sala comercial em Santos, ele passava a maior parte do tempo no escritório em casa, resolvendo as pendências por telefone. Ele me escreveu um bilhete nessa época, se justificando por não ter me acompanhado no compromisso, onde explicava um pouco seu lado antissocial. As pessoas me assustam, eu assusto as pessoas. Não era raro o clima ficar pesado, o que acabava trazendo uma dose a mais de estresse para a nossa rotina. Quando eu percebia que as coisas estavam tensas, ficava junto dele até que a situação fosse resolvida ou amenizasse. A separação da banda e a maneira traumática como ela ocorreu foram um divisor de águas. O Alexandre tinha se tornado uma pessoa muito mais nervosa e preocupada, mais sensível às críticas e contrariedades, e por mais que fosse difícil para ele admitir, era evidente que tinha desenvolvido uma necessidade de estar um passo à frente dos ex-integrantes. Mesmo que não houvesse ameaça alguma ao trabalho do Charlie Brown Jr., ele acabou desenvolvendo uma competição inconsciente. Sentia a obrigação de atingir o sucesso cada vez maior. Saturado por toda a carga que passou a carregar, ele precisava de uma válvula de escape, que por muitas vezes era fazer o bem. O Ale sempre foi uma pessoa extremamente generosa e parecia natural desenvolver para o mundo um pouco de tudo que já tinha ganhado. Devolver para o mundo um pouco de tudo que já tinha ganhado. Quando soubemos da casa Caio, que ficava perto do nosso apartamento, o Ale logo ficou interessado. A instituição cuidava de crianças com vírus HIV e precisava de ajuda financeira para manter as portas abertas. Ele começou a fazer contribuições em dinheiro, compra mensais de supermercado e visitas à molecada. Eles ficavam sempre muito felizes e motivados de ver o Chorão ali com eles. Também em 2006 aconteceu em São Paulo a cerimônia de entrega do troféu Dias do Skate, evento criado pelo então deputado Turco Louco, para premiar skatistas e pessoas ligadas a esse esporte. Nesse dia conhecemos o Sandro Testinha, que desenvolvia um trabalho social chamado Skate na FEBEM, instituição que acolhe menores infratores, hoje conhecida como Fundação Casa, usando o skate como instrumento de educação e inclusão social. Ele também recebeu nos prêmios naquele dia e seu discurso, cheio de críticas sociais super recorrentes, chamou a atenção do Alê. Tu foi o único que falou a verdade nesse palco hoje. Preciso te conhecer melhor e ver como posso te ajudar, disse o Alê para a Testinha. Assim começou o envolvimento do Alê com aquele projeto social. A primeira visita foi na unidade de Ferraz Vasconcelos, na cidade paulista do mesmo nome, onde conversou com os internos e procurou passar uma mensagem de força e esperança. Em seguida, com a ajuda de Testinha, organizou uma visita de 40 internos ao Chorão Skate Park. Em 2010, fez um show na Fundação Casa de São Vicente, para os meninos de lá. Como nem sempre podia ir à instituição, ele deu outro jeito de participar. Doou as mini-rampas que eram usadas no show para serem utilizadas nas ações da ONG Social Skate do Testinha. O Hospital do Câncer de Barretos foi outra instituição com a qual
o Ale se identificou e quis colaborar. Nós conhecemos o Henrique Prata, diretor e presidente da Fundação Pio XII, que administra o hospital, durante uma participação do Charlie Brown Jr. na festa do Punhão de Boiadeiros, em Barretos. Os dois conversaram bastante. O Ale contou que tinha perdido um pai para aquela doença, e o Henrique, por sua vez, falou sobre tudo que o hospital oferecia aos pacientes, uma estrutura de última geração com atendimento pelo SUS, e comentou que sempre havia espaço para melhorias. Uma delas era a necessidade da construção de um local para abrigar os motoristas que transportavam diariamente quem estava em tratamento. Encantado com a história de dedicação e excelência daquela instituição, o Alexandre se prontificou a ajudar. No dia 28 de abril de 2006, o Charlie Brown Jr. tocou num dos maiores encontros de motociclistas do país, o Barretos Motoclube, Motorcycles, com a renda totalmente revertida para o hospital. Com essa doação, as obras e instalações para os motoristas começaram. O Henrique sugeriu batizar o local de Pavilhão Chorão, ou Alexandre Magno, Abraão, mas o Ale pediu que o alojamento recebesse o nome de seu pai. Assim, no dia 7 de maio de 2008, foi inaugurado o alojamento de motoristas Geraldo Abraão de Jesus. Sem dúvida, o envolvimento de Ale com a filantropia e a satisfação real que ela proporcionava tiveram um papel muito positivo na sua vida. Além disso, ele estava sempre disposto a ajudar quem lhe pedisse qualquer auxílio. Familiares, amigos e funcionários da banda conheceram a sua generosidade. Também acho importante falar de quando ele estava empenhado em criar um clima de união entre as pessoas que faziam parte do nosso convívio. Todos eram convidados para as festinhas que passamos a fazer em casa. Podia ser o aniversário dele, ou o meu, ou até uma festa junina, como aconteceu em 2006, com direito às roupas típicas e dança de quadrilha na nossa sala. Com os móveis afastados, o Heitor, o Pinguim, o Tiago e nossos funcionários das meninas do escritório até o segurança, as respectivas esposas, maridos, namorados e namorados, todos eram bem-vindos. Todo mundo se divertia, conversava e se enturmava. Ele queria que todas as pessoas estivessem fortes e unidas, convivendo dentro da maior harmonia possível. Mesmo com as novas maiores responsabilidades, o Alexandre continuava criando sua imaginação. Mesmo com as novas e maiores responsabilidades, o Alexandre continuava criando, e a sua imaginação extrapolava a música. Entre shows e compromissos com Charlie Brown, ele conseguia finalizar um roteiro original do filme O Magnata, que começou a idealizar um livro de fotos e um DVD com registros da trajetória da nova formação da banda, dos fãs que o acompanhavam e de tudo que envolvia a sua vida, como seu amor pelo skate, sua família e eu. O Magnata era um projeto ousado, e pouca gente levou a sério quando Alexandre falou que ia fazer um filme, mas ele realmente adorava cinema e tinha suas preferências bem definidas. O Spike Lee, por exemplo, era um dos seus ídolos e tivemos a sorte de encontrá-lo em Nova York. Uma dessas coisas que só acontece uma vez na vida. Estávamos dando uma volta no Washington Square Park quando avistamos vindo na nossa direção. Ninguém menos que o próprio cara. O Ale não pensou duas vezes e quando o cineasta passou por nós e disse: "What's up, Spike?" "E aí, Spike?" Ele retribuiu: "What's up, man? E aí, cara?" O Ale ganhou o dia, ficou feliz feito menino, pois amava os filmes como Faça a Coisa Certa e Malcolm X. Para o Magnata acontecer, ele teve que batalhar muito e usar todo o talento de vender suas ideias, até que conseguiu reunir um time de peso para rodar o filme. A Gualani Filmes, dos irmãos Fabiano e Caio Gulani, abraçou o projeto. A direção ficou com Johnny Araújo, parceiro da banda que já realizava vários videoclipes para o Charlie Brown Jr., mas nunca tinha dirigido um longa. O roteiro do Ale passou pelas mãos do Braulio Montovani, que já era conhecido por seu trabalho no filme Cidade de Deus, e depois seria o roteirista de Tropa de Elite. Ele ajudou a pôr todas aquelas ideias no formato adequado para o cinema. Dividiu-se em cenas e ajudou o desenvolvimento dos diálogos. O elenco teve muitos atores famosos, como Juliano Casaré, Maria Luísa Mendonça, Chico Dias, Marlen Cortez e o querido santista Paulo Vilhena, que interpretou com maestria o papel de playboyzinho rico
que queria ser um humano e acabava se dando mal. O filme era intenso, rápido, misturava cinema com música, animação, cultura hip hop, grafite e skate. Entre os convidados especiais que apareciam no filme estavam o João Gordo, o skatista Bob Burnquist, o Marcos Mignon, o Marcelo D2 em versão desenho animado e, obviamente, o Charlie Brown Jr. Sempre que possível, eu ia assistir às filmagens, e numa dessas oportunidades, em Maresias, rolou uma cena da festa, que aconteceu num casarão com piscina em frente da praia. O trabalho virou à noite e eu olhava todo aquele aparato, todas aquelas pessoas ralando e pensava: olha só onde meu menino chegou. O filme teve um bom público, rendeu crítica positiva e foi exibido em festivais de cinema brasileiros e em vários países do exterior. Ah, porra. Isso era muito animador, pois se tratava de um resultado inesperado para um iniciante. O filme chegou aos cinemas em novembro de 2007, sendo exibido nas principais salas do Brasil. O lançamento em Santos foi uma ocasião especial. O Cine Roxy da Avenida Ana Costa, no centro da cidade, foi o local escolhido para a festa. Além dos nossos familiares, amigos e convidados, o público também participou e curtiu a exibição do filme. Havia uma mini rampa na porta, para os skatistas com skatistas se apresentando. O Ale ganhou uma estrela na Calçada da Fama e em frente ao cinema. A banda, já entrosada, foi responsável pela trilha do filme, lançada com um disco do Charlie Brown batizado de Ritmo, Ritual e Responsa. Conta com 23 músicas e vários convidados especiais, como João Gordo, o rapper MV Bill, o Marcão do grupo Lobotomia, todos os integrantes da banda carioca Forfã e do Xangai, vocalistas dos grupos eletrônicos portugueses Paranormal Ataque, com o qual rolou uma parceria na faixa Paranormal. A primeira música do trabalho foi Não Viva em Vão, que o Ale fez com o Thiago Castanho. Depois vieram Pontos Indestrutíveis, o maior sucesso do disco, que entrou na trilha sonora de Amor à Vida, e Be Myself, que fez parte da trilha de Duas Caras, ambas novelas da Rede Globo. As composições traduziam principalmente os sentimentos que prevaleceram naquele momento, a busca por um novo caminho e sentido para as coisas, a importância do amor e a superação das decepções. Com as coisas sob controle, achei que era boa hora para encarar uma nova empreitada pessoal. Já fazia algum tempo que minha irmã e eu falávamos sobre uma marca de roupas que tivesse a nossa cara. O universo rock and roll dos anos 70 e suas famosas groupies foram a nossa inspiração para criar a Moon. Em vez de uma loja, começamos bem devagar com um pequeno showroom num quarto na casa da minha mãe. Mas as coisas acabou crescendo e mudamos para uma sala comercial onde criávamos as peças, estocávamos as roupas e recebia os clientes. Era o momento pelo qual eu sempre esperei. Me sentia realizada trabalhando em algo que amava e ao lado de Lela, minha irmã e amiga. Ela dividia o seu tempo entre trabalho com Charlie Brown Jr. e a Moon, mas dava super certo. Até que um acontecimento inesperado me tirou de cena e me obrigou a apertar a tecla pause da minha vida mais uma vez. Depois de 3 anos como baterista do Charlie Brown Jr., Andrés Ruas, o Pinguim, resolveu deixar a banda em 2008. O motivo apresentado foi incompatibilidade no relacionamento com Alexandre. Pouco tempo depois, veio a surpresa desagradável. Fomos avisados pelo nosso advogado que o Pinguim havia aberto uma ação trabalhista contra o Alê, pedindo uma indenização surreal de 4 milhões de reais. Se ainda hoje essa soma parece assustadora, imagine em 2008. A ação continha demandas nas quais ele descrevia o período em que esteve na banda como um calvário. Alegou, entre outras coisas, que teria ficado surdo por conta do volume e que a banda tocava. Um perito até chegou a fazer a medição nos níveis de decibéis num show do Charlie Brown Jr. para o processo. No fim, o Pinguim perdeu a ação, mas o dano causado por isso em nossa vida foi grande. Durante todo o período da ação, passamos a viver sob um nível de estresse ainda maior. Apesar de termos removido a imagem do baterista do site de toda a comunicação visual da banda, ainda acontecia de alguns contratantes avisados usarem fotos antigas para divulgar o show sem o nosso conhecimento. Apesar de enviarmos o nosso material de divulgação, sempre que isso acontecia, recebíamos uma notificação por parte do Pinguim, que não queria de jeito nenhum a sua imagem atrelada ao Charlie Brown Jr. e repetia que não autorizava a utilização de material que ele aparecesse. Além disso, ainda havia o nosso escritório, a banda, a agenda, a pista de skate e a nossa família para administrar. Nada era simples.
Tudo envolvia prazos, pagamento e todo momento surgia uma treta nova para resolver. Mesmo com a Kátia na linha de frente, a palavra final era sempre do Alê. Todas essas diversidades deixavam o Alexandre ainda mais tenso, e eu, por viver todas aquelas situações com ele, acabava absorvendo a energia, achando que daria conta. Ele chegava em casa estressado e, obviamente, desabafava comigo. Eu sempre tentava diminuir o peso das coisas negativas e ajudá-lo a ter uma nova visão mais positiva sobre os problemas. Mesmo que eu tentasse manter uma atitude mais leve, não havia como deixar de ter afetada por tudo isso que atingia. Nossa vida era uma só, mas a última coisa que ele precisava era alguém do lado dele colocando pilha errada. Apesar de tudo que estamos passando, a mensagem oficial no site da banda publicada no dia 23 de abril de 2008 amenizava os acontecimentos e passava a sensação de uma separação tranquila. O fim do contrato do baterista já estava previsto para aquele momento, e nenhuma das partes quis renovar. Não havia por que lavar roupa suja em público. Eu nem imaginava quanto meu organismo ia acusar o golpe de tantas preocupações, até que numa terça-noite, enquanto estava sozinha em casa vendo TV, tive meu primeiro ataque de pânico. Aconteceu logo depois que recebemos uma daquelas notificações do processo do pinguim. De repente, meu coração disparou, parecia que estava na minha boca. Comecei a suar frio, senti um enjoo violento e subiu um calor até o meu rosto. Minha barriga começou a doer, fiquei gelada e, na minha ignorância, pensei que estava tendo ataque do coração. Liguei para o Alê, que estava ensaiando, e contei que estava passando muito mal. Em menos de 5 minutos ele chegou em casa e me levou correndo para o hospital. Lá me examinaram, fiz um eletrocardiograma, tirei a pressão e colheram meu sangue. Os resultados vieram. Não havia nada de errado comigo. Depois de me dedicar com um calmante, o médico explicou que todos os meus sintomas eram típicos de uma crise de ansiedade. Ele sugeriu que eu procurasse um especialista para investigar melhor e fazer o tratamento adequado. Acabei sendo diagnosticada com síndrome do pânico. Tive muitas crises como essa e cheguei ao ponto em que nem conseguia mais sair de casa. Adeus, Moon. Eu não tinha mais a menor condição de manter o negócio. Para me distrair, passava o dia todo vendo futebol na televisão, em especiais os jogos do campeonato inglês, que eu amava. Torcia pelo Manchester United, que na época contava com um grande jogador, Cristiano Ronaldo. Acompanhava todos os jogos da Liga dos Campeões, e aquilo funcionava como uma terapia. Cada um tem um jeito de lidar com essa fase de doença. Para mim, assistir jogos foi a maneira que encontrei de controlar meu mal-estar. Ver as partidas me dava a impressão de estar vivendo alguma coisa, que não estava em casa simplesmente sentado no quarto olhando para o teto. Eu estava ali torcendo por algo que acontecia efetivamente naquele minuto. De alguma forma eu estava participando, me sentia um pouco mais viva, e isso acabou me ajudando muito. Para controlar as crises mais agudas, tive que começar a tomar ansiolíticos. Quem já passou por isso sabe que a impressão é de que podemos ter uma crise a qualquer momento. E a cada crise o sentimento de impotência diante da doença é total. Fiquei tão paranoica que levava na bolsa um medidor de pressão, daqueles digitais. Nas ocasiões em que conseguia sair de casa, cada vez sentia algo diferente. Recorria ao aparelho para saber se estava tudo bem. Mantinha outro medidor no meu criado mudo e de tão apavorada que eu me sentia o tempo inteiro. Você sente que não tem controle sobre mais nada. Quem sofre da síndrome do pânico muitas vezes vê o seu mundo diminuir até chegar a um ponto em que não consegue mais sair do quarto. Dá medo de tudo. Nesse período eu me afastei bastante dos shows e ensaios, porque simplesmente não conseguia sair de casa nem para ir à padaria. O Alê se preocupava muito comigo, fazia questão de saber se eu estava indo ao médico, se minha pressão estava boa, se estivéssemos juntos e eu me sentisse mal. Ele ficava mais nervoso do que eu. Não sabia o que fazer. Um dos bilhetes que a Lê me deixou na época da síndrome do pânico. Espero que você tenha acordado melhor e que hoje você tenha um dia maravilhoso, porque você merece muita paz e muito amor. Quando vejo você assim, com esse problema, eu fico um pouco sem ação, mas estou ao seu lado. Deixou aqui um bilhete na capa da agenda lá.
Um jeito especial que ele encontrou de cuidar de mim todos os dias era na hora de dormir, quando massageava meus pés até eu pegar no sono. Comecei a fazer terapia e fui entendendo como tudo funcionava, que aquela descarga de cortisol, o hormônio que controla o estresse na corrente sanguínea, era absorvida em mais ou menos 20 minutos e depois disso os sintomas começavam a melhorar. Aprendi a fazer exercícios de respiração que ajudavam bastante. Quando meu coração disparava, eu conseguia controlar simplesmente respirando. E assim, aos poucos, fui aprendendo sobre a doença, os motivos de ela ter se manifestado em mim e como fazer para aquilo não se repetir. Foi um trabalho de autoconhecimento. Com o tempo, consegui me libertar e me sentir pronto para a vida mais uma vez. O preconceito sobre esse tipo de doença mental ainda impede muita gente de se tratar de modo correto. O fato é que vivemos num mundo que nos cobra uma perfeição impossível de ser alcançada. A vida real não é assim. Até a gente sacar isso, já compramos como verdade boa parte dessa balela e deixamos que essa cobrança nos afete. As pessoas podem sim ter uma depressão ou uma síndrome do pânico. Ninguém é super-homem. A gente vive num mundo de muitas exigências e não há um ser humano que consiga lidar com tanta coisa e sair ileso. A vida é complicada. A nossa caminhada tem coisas incríveis, mas também tem dificuldades, desafios e perdas. Temos de aprender o que realmente nos faz felizes e parar de engolir padrões que acabam nos colocando dentro de caixas e nos sufocando.